Basicamente, meu muito obrigado para você que está assistindo esse vídeo. E aqui é uma iniciativa bastante interessante, porque todo mundo ficou espantado com uma notícia de última hora da venda do Conta Azul. E tivemos a honra e o privilégio, e é a primeira vez que eu converso com essa pessoa. Então, o que você vai estar vendo aqui, escutando aqui, é literalmente um bastidor, um bate-papo e uma conversa real. Então, tudo que eu for escutar, você também está escutando em primeira mão. E isso aqui que é interessantíssimo. E o nosso convidado de hoje para esse bate-papo é o Felipe Braga Ivo. Falei certo, Felipe? Falou certíssimo. Tudo bem, Guto? Bom, tudo ótimo. Primeiramente, ó, meu muito obrigado por aceitar esse convite. Não é de agora que todo mundo sabe o quão apaixonado eu sou pelo Conta Azul. Eu sou cliente de vocês desde 2017, 18, e desde então eu tenho pegado muito no pé e acompanhado de perto, e eu não poderia estar longe disso. Mas, Felipe, por favor, se apresente, fala quem é você dentro dessa dinâmica toda do Conta Azul, né, o local que você está, o que que você está fazendo hoje, para a gente dar continuidade nessa conversa. Legal. Primeiro, Guto, super prazer estar aqui contigo. Vou me apresentar aqui rapidamente. Eu sou o Felipe Ivo. Hoje eu atuo como CRO da Conta Azul, que é basicamente o meu escopo todas aquelas pessoas que interagem diretamente com nossos clientes e parceiros. Então, hoje na minha estrutura, eu tenho um time de venda direta responsável pela aquisição de novos clientes. Eu tenho um time de Customer Success, que faz o que a gente chama aqui do onboarding e também um ongoing, ou seja, ajudam os nossos clientes desde o início da sua jornada, mas durante toda a vida deles com a gente. Tem um time de atendimento, que presta suporte para clientes e parceiros, e tem outros dois times relacionados aos parceiros de forma direta, que é o time de operações de parceria, que cuida desde a aquisição, onboarding e gestão desses parceiros, e o time do programa de parcerias, que traz toda a estratégia, né, de entrega de benefícios e entrega de valor para os nossos parceiros também. Então, é uma estrutura bem robusta. Eu sou de Belo Horizonte, sou mineiro. Hoje estou aqui no nosso escritório em São Paulo, no nosso estúdio, porque amanhã nós vamos ter o nosso grande evento, que é a Com 2025, que começa amanhã e vai até sexta-feira. São 2 dias, a gente está esperando mais de 5.000 pessoas aqui em São Paulo. É um evento bem grande, bem robusto, e é onde esse ecossistema, essa comunidade de contadores e empresas de BPO se encontra. Então a gente está muito animado, que é um evento muito especial aqui para a gente. Por isso que eu estou aqui em São Paulo passando frio hoje. Se duvidar, eu acho que é o maior evento da América Latina relacionado a esse tema, não é? Cara, do que a gente tem conhecimento, é o maior evento do mundo, tá, relacionado a esse tema. Então, mesmo as grandes empresas, né, dos Estados Unidos, Europa e Austrália, não têm um evento tão representativo quanto esse. Inclusive, no ano passado, eu tive um desses eventos nos Estados Unidos, que era para 1.000 e poucas pessoas. A gente está aqui esperando a maior con de todos os tempos, que vamos ter aí 5.000 participantes, inclusive um evento que está sold out. A gente vendeu todos os ingressos, então estamos esperando casa cheia. É mesmo. Então, se eu colocar esse banner aqui embaixo para as pessoas participarem da coisa, elas não vão conseguir. Não conseguem mais. A gente já não tem Poxa. mais ingressos. É uma pena. Bom, tem algumas pessoas, eu participo de muitos grupos de BPO, de contadores, tem algumas pessoas que desistiram em última hora, que tiveram contratempos, e estão oferecendo o convite delas. Então, uma dica aqui rápida: se você está em um desses grupos, procure alguém que não vai estar podendo participar, compre o ingresso dela o quanto antes, porque o Simpla dá até hoje para fazer a troca de titularidade do ingresso. Então, a dica ouro aqui para você que está assistindo: tenta correr atrás de um desses grupos. Tem muitos grupos bacanas que tem aí desse movimento, que tem pessoas que estão querendo oferecer com certeza. Então é uma pena, né, eu deixar o banner aqui, mas o pessoal não vai poder concorrer. Mas, Felipe, já que a gente está falando de bastidor, a gente está na véspera do Conta Azul, da Com 25, né, um evento assim bastante importante. Nessa dinâmica de bastidor, você que está aí à frente de muitas pessoas, muitas atividades, o que que você pode revelar dessa venda, dessa aquisição pela Visma? Assim, o que que tem, assim, de: "Poxa vida, isso aqui eu posso soltar um pouco do bastidor do que está acontecendo"? Porque é uma baita notícia, né. A gente tem outros Com pontos aqui para certeza. colocar dentro da pauta, mas nos bastidores, o que que seria? Tá, boa, vamos lá. Primeiro,
até para dar contexto para todo mundo que está nos escutando, né? No dia 1º de agosto, a gente trouxe uma notícia bem relevante para o mercado, que foi a aquisição da Conta Azul pela Visma. A Visma é uma empresa de origem norueguesa, mas que é uma das maiores empresas de tecnologia da Europa, né? E ela tem, por estratégia de crescimento, fazer M&As, né? Então, normalmente ela escolhe empresas que, na avaliação dela, são as vencedoras daqueles mercados, né? Que tem produto, que tem cultura, que tem protagonismo, que tem penetração de mercado, fazem essas aquisições. Então, eles já fizeram mais de 300 M&As, hoje tem 180 empresas no grupo, como um todo, a nível global, estão presentes em mais de 30 países, então é uma potência, né? Estão, inclusive, esses dados públicos, né, projetando o IPO deles para o ano que vem, que vai ser feito na Bolsa de Londres, e vai ser o maior IPO de tecnologia da história da Bolsa de Londres, um IPO que está projetado para 20 bilhões de euros. Né? Então, é uma empresa muito representativa, mais de 2 milhões de clientes, mais de 2 bi de receita recorrente. Então, é realmente uma empresa muito relevante nesse cenário. E a gente já está aqui, talvez um ano nesse namoro, né? Porque a gente tem valores também muito claros enquanto companhia, né? Que vem dos nossos fundadores, do Vini, que é o nosso CEO, do João Zaratini, CPO, e do Sardanha, que são os 3 founders, que é de construir um business que tenha sustentabilidade, que tenha perenidade, né, ao longo do tempo e que cause impacto, né? Que é o nosso principal objetivo, assim, enquanto empresa, e propósito enquanto empresa, o de transformar o Brasil por meio do empreendedorismo. Então, no fim das contas, essa aquisição veio num excelente momento, a gente está muito feliz, porque ela tem um potencial de acelerar muito o nosso negócio e acelerar muito o nosso propósito de impacto. Né? Então, vou trazendo aqui ao longo da conversa mais elementos, mas eu acho que é bem relevante falar que foi um deal feito de forma muito cuidadosa. A gente teve diversas outras oportunidades, né, e propostas de aquisição, de fusão e tudo mais, mas a gente falou muitos nãos até falar um sim, porque foi o parceiro adequado e a empresa certa para a gente embarcar nessa próxima fase de crescimento. Basicamente foi um príncipe, né, porque o valor foi alto, não foi, Felipe? Não foi um valor baixo. Foi. Não. E agora, assim, o namoro já está há 1 ano. Qual que foi o charme que a Conta Azul usou? O que eles viram, assim, nossa, será que foi o cabelo loiro? Será que foi a forma de andar? Se você pudesse falar assim, ó, o charme do Conta Azul, que fez com que a Visma quisesse fechar conosco, que a gente topasse esse relacionamento mais sério, qual que seria? Tá. Bom, eu vou falar Alguma pelos coisa dois chamou a lados, tá, atenção, Guto? né? Primeira coisa, assim, você fez o comentário ali de valor, né? Esse M&A foi o maior M&A da Visma da história deles também. Então, foi a maior compra da história da Visma, foi a compra da Conta Azul. Então, é um deal bastante relevante para eles também, né? Apesar de terem essa estratégia de crescimento através de M&A, foi uma escolha que com certeza fez muito sentido para eles, né? E aí, vou falar dos dois lados, tá? Coisas que a gente percebeu que eram muito importantes para a Visma. Dentre vários elementos, teve 2 coisas que chamaram muita atenção, que é o NPS da Conta Azul, ou seja, como que parceiros e clientes avaliam a nossa solução, o nosso atendimento. Né? Então, o NPS ele acaba pegando aspectos de produto, aspectos de estabilidade, aspectos de atendimento. Então, a gente tem um NPS enquanto companhia muito alto a nível global, então isso chamou muita atenção da Visma. E o segundo ponto é o ENPS, que é o NPS interno de funcionários, né, que traduz muito o que é a cultura da Conta Azul. Então, esses 2 pontos foram muito relevantes para a Visma nos escolherem. Né? E eles, obviamente, olharam para várias empresas do mercado, aprofundaram muito, isso nos chamou muita atenção, o conhecimento que eles têm do mercado brasileiro. Então, eles fizeram um assessment muito aprofundado, muito cuidadoso, avaliaram basicamente todas as empresas do mercado e, dentre outros fatores, nos escolheram também por conta dessas 2 coisas, o que me chamou muita atenção. Mas, obviamente, também levaram em consideração nosso crescimento, o tamanho da base, qualidade do produto e vários aspectos de negócio que são muito relevantes. Mas esses 2 fatores foram bem importantes e para a gente isso também foi muito importante, né? Porque
eles valorizarem cultura, eles valorizarem satisfação dos nossos clientes, são coisas que a gente passou a valorizar neles também, né? E falou, putz, esse é um match legal, porque isso é importante para a gente. Então a gente quer uma empresa que se preocupe com isso, porque isso traz sustentabilidade de negócio, né? Do outro lado, quando a gente olha para a Visma, eu acho que também tem vários fatores muito legais, né? O primeiro é a própria estratégia deles de crescer através de M&A. E aí pensa comigo, né, Guto? Uma empresa que cresce através de M&A e escala o negócio dessa forma, ela não interfere na gestão, porque não é escalável interferir na gestão, né? Então, assim, nada vai mudar na Conta Azul no curtíssimo prazo, né? Então, o time executivo continua o mesmo, o Vini e os fundadores continuam tocando o negócio, né? Os demais executivos, eu incluído, continuamos na liderança do negócio, não vai mudar nome, não vai mudar produto, né? Nós não vamos ter que seguir recomendações que eles estão trazendo, né, de forma impositiva. Então, é muito mais uma colaboração. E eu até gostei de um vídeo seu que eu vi, que você falou da turbina, né? Agora a É o gente ganha uma combustível, né? turbina, Um ganha um combustível de combustível. aceleração. Então é muito isso que a gente está vendo, né? Uma empresa norueguesa que tem valores muito próximos do nosso, né? De cuidado com as pessoas, de qualidade, de cultura, né? Enfim, que quem conhece ele, a cultura nórdica tem muito esse aspecto, né? De qualidade de vida no trabalho, de prezar por diversidade, garantir satisfação de clientes e tudo mais, que está muito alinhado com a gente culturalmente. E esse tema de não ter imposição de nada, né? De basicamente a estratégia deles é escolher o vencedor naquele mercado e turbinar esse vencedor para que ele cresça mais rápido e gere ainda mais valor, tenha melhores soluções, melhores tecnologias e avance mais rápido, né? Então, para a gente foi um match assim muito óbvio e até internamente aqui uma das coisas que eu falei bastante foi que sorte a nossa existir uma empresa no mundo como a Visma. Porque talvez se não existisse, a gente não iria para esse caminho de vender a companhia, a gente continuaria fazendo aqui o bom trabalho que a gente vinha fazendo, né, de impacto e tudo mais. Mas tendo um parceiro como esse, é uma super oportunidade para a gente cumprir o nosso propósito de forma ainda mais rápida e mais abrangente, né? Então, é por aí. E ficou até bacana, né? Imagina, a primeira empresa do Brasil a ser adquirida pela Visma ser a Conta Azul. Então, assim, é um charme, né? Um toque a mais dentro dessa história que o Conta Azul vai sempre crescendo, né? Sempre dando um passo adiante, nunca regredindo. Alguns detalhes regride, tá? Eu pego muito no pé do Massad uma construção, mas é natural do processo, né? Eu pego muito no pé ali de alguma dinâmica, mas por ser usuário do Conta Azul, por indicar o Conta Azul, por ter clientes no Conta Azul e já consumir o Conta Azul há muito tempo, eu querendo ou não, eu tenho um pouco dessa liberdade de ser chato também, né, como cliente. Afinal, é essa liberdade que o Conta Azul dá pra gente e por isso que em muito dos artigos que eu coloco no LinkedIn, eu falo dessa experiência uau que o Conta Azul proporciona para os clientes. Então, vale muito a pena conhecer a fundo a dinâmica e a cultura da empresa. E o que você falou, Felipe, traz uma cola para a minha próxima pergunta, que é basicamente isso: se as coisas vão mudar. Porque, assim, antes de eu usar o Conta Azul, desde 2012 eu utilizava Zero Paper, que foi adquirida pela QuickBooks, e foi uma compra, e eu não sei se está na memória de todo mundo aqui no Brasil, mas dá aquele medinho, dá aquele frio na barriga, né? Porque eles entraram, eles são conhecidos mundialmente, eles trabalham com multimoedas, e tá aqui uma dica, tá? Pelo amor de Deus, coloquem multimoeda dentro do Conta Azul, porque tem muito Legal. cliente de Portugal, tem muito cliente da Holanda, da Suíça, que estão doidos para poder, que são daqui, moram lá e vice-versa, e a gente precisa ter essa abertura maior, mas fica esse medo, fica essa preocupação. Então, isso com certeza não vai se repetir, por conta da É, dinâmica da venda, seria isso, ou é não? engraçado, né, Guto? Assim, a gente existe esse trauma do mercado brasileiro, né? A Intuit já tentou entrar no Brasil por 3 vezes distintas. A última foi essa da Zero Paper, que acabou sendo meio catastrófico, né? Mas, assim, pensando nos elementos, né, Guto? Pensa, a Intuit, uma empresa americana, que não tem esse traquejo de M&A. Tenta entrar no Brasil, num país complexo como é o Brasil, né, com um dos sistemas tributários e de operação mais difíceis do planeta, e quer tropicalizar um produto, né, trazer um produto deles e tropicalizar produto, tropicalizar cultura e achar que isso vai funcionar, né?
E é muito difícil, né? A gente, pelo menos até hoje, eu não vi nenhum exemplo como esse que funcionou de entrada no Brasil, né? Principalmente em software de missão crítica, como é, por exemplo, um sistema de gestão financeira, um RP, como é o da Conta Azul. Então, a gente tem tido perguntas como essa, mas o caminho da Visma é totalmente oposto, né? E aqui eu já expliquei um pouco, é uma empresa que cresce por M&A, que não tem em nenhum dos mercados que ela entrou, e hoje ela está presente em mais de 30 países, mais de 180 empresas, ela fez um movimento como esse, né, de tentar tropicalizar o produto, de trazer gestão, de trocar pessoas, porque isso não funciona, e eles já aprenderam que isso não funciona. Né? Então, é uma empresa que tem muito know-how e experiência de crescer desse formato. Então, a gente está super tranquilo, como eu disse, né, no curto prazo, nada muda. Quer dizer, uma coisa muda, que é o nosso board, o nosso conselho de administração muda, porque os outros investidores saem na aquisição e vão entrar novas pessoas, o que gera valor também para caramba para a gente. A gente vai ter acesso a 180 empresas no mundo que tem uma expertise muito grande em áreas de conhecimento distintas e que a gente vai poder se conectar e beber dessa fonte de uma forma muito intensiva, né? Além também da aceleração tecnológica. Dando um exemplo, a Visma tem na Noruega um centro de AI com centenas de desenvolvedores que estão desenvolvendo soluções mais avançadas e distribuindo isso para o grupo, ou pelo menos deixando isso acessível para o grupo, né, de empresas. Então, isso traz eficiência, isso traz inovação de produto, isso acelera uma série de coisas. Mas fica a nosso critério escolher, né? Até das conversas eles falaram assim, pick and choose, né? Então, olha ali, abre o cardápio e escolhe o que faz sentido. Tanto de pessoas que vocês querem acessar, tanto de empresas que podem ter soluções que têm fit com vocês, tanto de soluções de AI, tanto para operação ou para produto e coisas nesse sentido. Então, a gente vai ter muita liberdade de atuação e de gestão, mas com uma potência, né, muito grande para acelerar o nosso desenvolvimento. Então, a resposta curta é, com certeza não vai acontecer o que aconteceu ali com a Intuit, QuickBooks, quando tentou entrar no Brasil com a aquisição da Zero Paper, e pelo contrário, a gente vai ter muita liberdade de atuação, né, e nenhuma troca de pessoas ou de produto ou de marca que vai influenciar os nossos parceiros e clientes negativamente. Pelo contrário, a gente está muito animado assim e esperando evoluções muito mais rápidas de produto e de entrega de valor para os nossos clientes e parceiros. O bom, Felipe, de reforçar isso é para o pessoal entender que esse combustível, né, essa dinâmica que abre para o Conta Azul, ele é benéfico para todo mundo. Que Total. vocês vai ter um plus aí muito grande. E o que me chama a atenção é que, por exemplo, provavelmente é de conhecimento de vocês, esse acrônimo do BPO, ele ficou na moda, ficou em evidência, não só pelo Conta Azul, mas por várias instituições bancárias, por vários outros canais. Não que a GFE, não que, como é que chama? CFO as a Service, assistente financeiro virtual, não existisse há muito tempo e não funcionasse ou não seja algo bom. Mas o acrônimo BPO, o acrônimo BPO, ele começou a ficar mais firme. E o Conta Azul foi um dos primeiros parceiros a utilizar essa dinâmica de BPO parceiro. A Conta Azul sempre teve uma dinâmica muito clara na questão de parceria, ou seja, a primeira vez que eu escutei do Conta Azul foi num congresso em Brasília que um contador falava da parceria e não falava da ferramenta. E o que sempre chamou atenção foi essa dinâmica de parceria. Isso teve alguma influência na aquisição da Visma ou a tendência deles é fortalecer isso? Teve algum pedido da Visma, fala: "Olha, isso aqui foi muito legal, continuem", alguma coisa específica nesse ponto? Vocês pretendem a melhorar mais essa dinâmica ou não? E aqui só um Ô, detalhe, Guto, tá, Felipe? Eu peguei no pé do Massad uma época, porque eu era parceiro contador, sou ainda. E eu tinha clientes que eram de outros contadores, mas eu era BPO deles. E eu peguei no pé do Massad, rapidamente vocês resolveram isso colocando duas. Eu fiquei muito feliz, então eu queria deixar meu agradecimento aqui para vocês, que é muito legal ser escutado por uma empresa do tamanho e porte. Mas continuo com a resposta, eu só queria dar esse agradecimento. boa, cara, bem legal a pergunta.
E assim, né, Guto, a gente sempre acreditou que o sucesso do cliente é o sucesso do contador. O contador atua ali como um consultor de confiança, como um parceiro, como um sócio, enfim, dos nossos clientes e potencializa o negócio deles, né? E quando a gente olha para a realidade do Brasil, verdade é, primeiro, né, é um país totalmente empreendedor. Aqui todo mundo sonha em ter o seu próprio negócio, em construir riqueza, em gerar desenvolvimento, em ter liberdade, flexibilidade, né? Então é um país empreendedor por definição, mas hoje a gente tem muito pouca educação financeira. Então o empreendedor ele conhece do ofício, mas a gestão sempre é um desafio e muitas vezes um bicho de sete cabeças, né? E aí o parceiro, seja ele empresa de contabilidade, seja empresa de BPO ou qualquer coisa no meio do caminho, né, que vai nessa linha de ser consultivo e ajudar esses empreendedores, é super relevante, né? Na conversa com a Visma, especificamente, esse foi um dos pontos que mais chamou a atenção. E a Visma tem 180 empresas no portfólio, ela tem uma clareza muito grande de que as empresas que têm mais sucesso, que crescem mais rápido, que crescem com mais sustentabilidade, têm programas de parceria muito bem estruturados. E isso é algo que a gente, no Brasil, acredito que a gente é quem faz melhor isso, né? Não vou me colocar aqui como um espaço de comparação, mas a gente faz isso muito bem, né? Então, temos parceiros muito engajados, que crescem, que extraem muito valor, não só da ferramenta, da solução técnica, né, que traz produtividade, que traz vários ganhos ali para esses empreendedores, né, da contabilidade do BPO, mas que também extraem muito valor do programa em si, né, através de geração de receita que a gente oferece, novos clientes que a gente oferece, capacitações, suporte, atendimento muito próximo, inserção numa comunidade, né, acesso a parceiros, mentores, orientadores e por aí vai. Então, a gente O acaba evento, né? entregando O evento o cliente. eventos, né, que a gente tem eventos itinerantes, que é o Conta Azul na Estrada, que acontece nas principais capitais, principais cidades do país, webinars, imersão na sede, tem uma série de coisas que a gente faz que gera muito valor e é muito legal, tanto para os parceiros que estão começando as suas empresas, quanto aqueles que já estão no estágio de maturidade muito maior, né, com centenas, eventualmente até milhares de clientes. Então, tem sido muito legal e foi algo muito valorizado pela Visma e que com certeza foi um dos alicerces ali para a tomada de decisão deles, né? E que é algo que nós vamos colocar ainda mais energia. Já dando spoiler aqui de Congo e desse ano, cara, nós vamos fazer um lançamento muito legal de um produto de AI na Com, e eu não vou falar exatamente o que é para não estragar a surpresa para quem vai, mas é um produto muito legal que facilita muito o dia a dia desses empreendedores, tanto empresas de contabilidade quanto empresas de BPO, traz muito ganho de produtividade, de escala, tá? Então vai ser bem legal. E tem vários outros produtos que estão no roadmap ainda para lançar esse ano, que também trazem muito mais robustez para a operação dos nossos parceiros. Então a gente enxerga o programa de parcerias e esse ecossistema, comunidade que a gente construiu, como grande catalisador de crescimento da Conta Azul para os próximos anos. Então a gente vai acelerar muito em termos de novos lançamentos de produto e cada vez a entrega de mais benefícios para atrair esses empreendedores e que eles nos ajudem, né, a cumprir o nosso propósito de gerar transformação no país através do empreendedorismo. Então, assim, estamos muito animados, vem muita coisa boa por aí, né? Como você mesmo disse, é um foguete que a gente tem agora, né? Uma turbina ali que acelera muito o desenvolvimento e tem muita coisa legal planejada e não é para futuro, é para agora. Tá? Então, amanhã a gente está lançando um produto e esse ano tem alguns outros produtos também que serão lançados. E aqui já vale mencionar, Guto, eu não sei se você está usando, é até legal você falar, a gente lançou esse ano os dashboards, os relatórios, que não só trazem produtividade, mas permitem a execução de novos serviços que têm valor agregado mais alto. Então, a gente tem vários parceiros fazendo consultorias, né, e empacotando isso em produtos para entregar performance para os negócios dos clientes deles. Né? Então, eventualmente, nem são parceiros que prestam BPO, como você faz, por exemplo, mas são parceiros que estão indo numa linha de serem mais consultivos e cada vez mais entrando na gestão financeira dos clientes deles. O que é muito legal a gente ver esse A movimento. Data for Company, né? A Data for Total, Company é uma delas. O Bruno, um exato. excelente parceiro, é uma visão, é uma facilidade muito grande.
teve uma melhora significativa nos relatórios. Eu pude testar de perto nos ensaios dos atendimentos da IA, alguns 6, 7 meses atrás, porque está uma corrida, né, Felipe? Essa questão Total. de IA, ferramenta, tem muita empresa concorrente do Conta Azul que está querendo oferecer soluções práticas e rápidas, mas demanda tempo. Eu acho que com esse foguete vocês vão chegar na Lua primeiro, né? É uma briga de Guerra Fria, digamos assim. Vocês Com vão, certeza. vão acabar. Então, Tem isso muita poderia coisa, ser né, Guto? Imagina, né? A gente tem 180 empresas, vários mercados diferentes, buscando se diferenciar, buscando entregar mais valor lá na ponta. E agora a gente passa a ter acesso a tudo isso, né? Essas melhores práticas, essas tecnologias, entender o que está funcionando, o que está gerando valor, o que não está. Então, esse conhecimento coletivo gerado por essas empresas, ele acelera muito, né, favorece. os caminhos, porque você aprende com os erros dos outros, você aprende com coisas que já desenvolveram que a gente pode incorporar, né? Então, é, vai ser bem legal, assim, a gente está bem animado com as coisas que estão por vir e com certeza os parceiros na ponta vão ver essas mudanças acontecendo no ritmo cada vez mais acelerado, assim, em termos de entrega de valor. Não, já tem muita coisa acelerada. Se eu for pegar um ano atrás do que o Conta Azul tinha, hoje tem muita coisa nova que está lá dentro. Eu acredito Total. que muitas pessoas que utilizam o Conta Azul hoje não perceberam. Integrações, a API mudou, teve mais parceiros vinculados ali para poder ter uma melhora. Então, assim, o que você me disse até então são coisas que a gente pode ver a curto prazo. E a longo prazo, tem algo significativo que vai impactar? Assim, olha, a longo prazo a gente pode falar para vocês que o impacto vai ser grotesco. Por que eu te pergunto isso, Felipe? Porque a gente percebe que muito do processual manual ele vai morrer. Total. Tá fadado. É igual você olhar para o disquete, disco de vinil, e não perceber que, poxa, tem vindo aí chips, tem vindo arquivos de mídia. Assim, a gente não pegou ainda. Está lá na frente, muita coisa ainda é manual. Mas a gente sabe que muito desse processo manual, né, ele vai acabar morrendo. As integrações por API, os agentes vão acabar tomando conta de muito do que é feito repetitivamente. Vocês estão saindo dessa, entre aspas, modo analógico, indo para o digital, se fosse fazer um comparativo. A longo prazo, tem alguma coisa significativa que você já poderia falar dos bastidores ou não? Ô Guto, você já cantou a pedra aí, para falar a verdade, cara. Tem duas coisas que vão mudar significativamente, tá? Primeiro, essa aceleração de AI, que a gente está vendo as mudanças, né? Assim, a gente como pessoas acaba vendo vídeo, acaba vendo coisas assim do dia a dia, né? Que a gente usa ali em chat GPT e tudo mais. Mas, cara, a revolução da AI, ela é muito mais profunda do que o que a gente está vendo ali com imagem, com vídeo, com coisas legais que acabam virando trends ali de rede social, né? Então, tem uma onda de produto que está chegando, inclusive amanhã na Com a gente lança um desses produtos que muda de forma significativa como que a gente opera nossos negócios, né? Então, essa é uma revolução que nós estamos no início dela e vem muita coisa legal em termos de produto pela frente, que eu acho que é o que mais vai impactar, tá? E a segunda coisa que é muito relevante, que também está aqui nessa onda de tecnologia, que também você mencionou, que são integrações, né? As APIs cada vez mais robustas e parceiros que entregam soluções de valor agregado, né? Então, a gente como um RP de gestão financeira que abraça diversos segmentos da indústria, né? A gente tem empresas de serviço, a gente tem todo tipo de empresa no nosso portfólio, né? Empresas de serviço, empresas de comércio, indústrias. A gente nunca vai ter tudo que esses empreendedores precisam, né? Vou dar um exemplo aqui: uma academia de ginástica, ela precisa de uma aplicação para que seus alunos agendem aulas, né? Vou fazer uma aula, sei lá, de spinning ou de ginástica, eu preciso agendar lá meu horário. Isso nós não vamos ter dentro da Conta Azul, porque não faz sentido a gente ter isso dentro da Conta Azul, mas tem várias outras aplicações que fazem isso, né? Então, a gente cada vez mais está trazendo robustez do ecossistema como um todo, o que torna a Conta Azul esse one-stop shop, né? Um lugar único onde você tem tudo o que você precisa, tá? E ainda vale mencionar uma terceira coisa: estamos falando aqui de AI, falamos de integrações, e a terceira coisa é a parte de serviços financeiros, né? Então, a gente
não sei quanto que as pessoas já sabem disso, mas a gente foi autorizado pelo Banco Central no ano passado a operar como instituição de pagamento, né? E a gente está virando nosso IP agora, tá? Esse mês, inclusive. Então, essa robustez de ter um RP com tecnologia, com AI, com serviços financeiros integrados, ou seja, o banco está dentro do RP, e ainda com todas essas outras soluções que operam ao redor do RP, cara, muda completamente a dinâmica de negócio, né? Porque você tem em um único lugar tecnologia, gestão, com pagamentos, com crédito, com várias outras coisas que você precisa para operar um negócio, né? Com uma inteligência que te ajuda a otimizar tudo isso e uma pluralidade de outras soluções que vão trazer ali as soluções para a especificidade de cada um dos negócios, né? Então, quando a gente coloca tudo isso hoje, que a gente já consegue ver no produto, a gente vê hoje, né? Hoje você já consegue ver essa mágica acontecendo de conciliação bancária dentro do produto e de pagamento e tudo mais que acontece ali. Ele vai ser muito potencializado com essas forças de AI, integração ali, né, com o sistema de apps, integrações com outros aplicativos e cada vez mais serviços financeiros sendo ofertados dentro do RP. Tá? Então, que são as grandes forças aí que vão trazer muita transformação daqui para frente em termos de produto e que vai impactar a vida aí dos empreendedores, sejam eles donos de negócio lá na ponta ou parceiros que também são empreendedores dentro aqui do nosso ecossistema, né? Maravilha. Isso aqui me deixa animado, rapaz, porque a gente vai acompanhando, né? Poxa vida, eu fiz o meu primeiro curso de Excel lá em 98. Então, quando você vai vendo essa evolução, essa praticidade, eu tive um sócio que ele falava assim, Guto, a gente não conversa com ferramentas que não têm API liberada. Porque não faz sentido se não tiver integração. E é bacana acompanhar toda essa evolução e olhar lá para trás, aquele layout simples, funcional e prático do Conta Azul, integrações, KNABs, integrações com bancos, hoje olhar para o Open Finance, hoje olhar para bancos que já estão ali dentro do próprio Conta Azul. Então, assim, eu estou muito feliz aqui de estar conversando com vocês. E a pergunta que fica é a seguinte, Felipe. Estamos prestes a um evento da Com. Se você está assistindo esse vídeo, lá na frente vai ter outras cons que você pode se programar para participar. Muita novidade vai ser lançada agora nos próximos dias. Como que as pessoas que acompanham o Conta Azul ou que querem saber do Conta Azul poderão saber o que foi lançado? Você vai precisar vir aqui na semana que vem contar para a gente? Ou tem algum canal que eles possam estar acompanhando e olhando para poder saber as novidades, o que tem de possibilidades? Se eu fosse procurar notícias do Conta Azul, aonde que eu iria, Felipe? Eu iria para o Legal. LinkedIn? Eu Hoje iria tem para alguns onde? canais, tá? Que eu acho que atende para todo gosto aqui, né? Primeiro, a gente tem os nossos Instagrams, tem o Instagram da Conta Azul e o Instagram da Conta Azul Mais. O Conta Azul Mais é focado nos parceiros, tá? Então, nós vamos falar muito sobre nas plataformas ali do Instagram, tá? A gente também tem o nosso podcast, não sei se você já conheceu aí o nosso podcast, inclusive eu estou aqui no estúdio onde que a gente faz a gravação do nosso podcast, que é o Fecha a Conta, tá? Que está aí nas principais plataformas. Eu, particularmente, gosto de consumir o podcast ali pelo Spotify. Então, tem muita coisa legal que a gente está trazendo lá, não só de Conta Azul, mas de negócio como um todo, né? De empreendedorismo, de gestão, de vendas. Então, tem muito conteúdo legal que está acontecendo ali. A gente começou recentemente também o nosso TikTok. Então, para turma aí mais nova, eu particularmente não tenho TikTok, não sou dessa geração, Você tem mas o LinkedIn aqui, ó. tem O o LinkedIn do LinkedIn, Felipe vai. total. No meu LinkedIn eu trago muita coisa. No LinkedIn da Conta Azul, a gente também traz muita novidade lá, tá? Então, tem vários canais digitais aí legais. Eu acho que os principais aqui a gente já falou, né? Instagram, LinkedIn, TikTok e o podcast, onde tem todos esses lançamentos, todas essas comunicações a gente traz ali, tá? Então, fiquem ligados aí que tem muita coisa boa vindo. E, cara, colhem com a gente, porque eu tenho que estar dentro do foguete, né? É melhor estar dentro do foguete do que não estar. Então, eu sempre falo isso, assim, o momento da transformação é agora. Não pode esperar, porque essa onda, ela é uma onda avassaladora, assim, né? De tecnologia, de gestão, de automações. E quem não está dentro dessa onda,
ficou de fora tem uma chance de sucesso muito menor, né? Então, eu sempre encorajo aqui parceiros, principalmente, a embarcarem logo nessa revolução, porque eles já estão atrasados, né? Então, muita coisa legal acontecendo. E sobre o tema aqui de Visma, Guto, a gente está muito animado, cara, muito animado, porque realmente foi uma decisão cuidadosa e que acelera muito o negócio. Não. E assim, antes de finalizar aqui, é te agradecer, Felipe. Eu tenho uma newsletter no LinkedIn que chama BPO da Bigorna. E eu sou um Legal. pouco ácido, um pouco verdadeiro, eu gosto de falar um pouco a verdade, porque querendo ou não, as pessoas são inteligentes, que estão nos acompanhando, elas sabem disso. E o movimento que vocês estão fazendo, a presença de vocês hoje no mercado, eu posso falar isso com liberdade, porque eu estou neutro, é que incomoda muitos concorrentes. Vocês sempre foram um ponto principal de comparação. Se eu pudesse hoje eu desenhar o melhor RP financeiro, é claro, muito dele eu pegaria da parte que vocês têm, principalmente a conciliação bancária. Eu acho que para mim o mais bonito do Conta Azul é a conciliação bancária. É Vocês quase uma acertaram em mágica que cheio. acontece dentro do RP, né, cara? Você fala, É caramba, lindo, como é que isso ali aconteceu? é lindo. Então, assim, eu vejo que, querendo ou não, hoje vocês incomodam, isso é muito bom. Querendo ou não, o passo que vocês dão, a cultura que vocês colocam, os acertos, os erros, as melhorias, a constante evolução faz parte do processo. As pessoas que estão olhando aqui, estão assistindo, elas não podem ter a ingenuidade de achar que tudo é perfeito e que sempre foi bom. Não, a gente que está aqui há mais tempo sabe as alterações, as mudanças, mas teve muitos acertos. E por isso que, querendo ou não, vocês hoje são igual o Thanos, né? Vocês são. Como é que ele fala no final? Vocês são inevitáveis para qualquer pessoa no mercado hoje quando se fala em RP. Então eu queria deixar aqui meu agradecimento a todos que estão assistindo. Deixem os comentários para quem quiser perguntar alguma coisa. E Felipe, como palavras finais, se você puder deixar para esses parceiros, para esse pessoal que acompanha aqui o canal, que nos acaba acompanhando, vendo, né? O que você falaria para esses parceiros do Conta Azul? Aqueles que são e aqueles que não são. Legal. Guto, cara, eu vou até pegar carona aqui do que você falou. A gente tem por premissa de negócio escutar os nossos parceiros, escutar os nossos clientes. Então, no fim das contas, a gente só consegue gerar impacto e acelerar se a gente estiver gerando valor. E para gerar valor, a gente tem que saber o que é valor para os parceiros e para os clientes, né? Então, ter essa escutativa e conseguir colocar em prática o que a gente está trazendo desses aprendizados é uma virtude que acaba nos diferenciando dos demais, né? Então, se eu deixo uma palavra final aqui, cara, escutem os seus clientes, né? No fim das contas, a chave de sucesso está muito relacionado a isso, que escutando os clientes, vocês vão conseguir ter produtos e serviços melhores, vocês vão conseguir fazer as mudanças de forma mais rápida e entregar a experiência UAU lá na ponta. Então, que é um dos nossos valores de negócio. Então, no fim das contas, eu vejo que a Conta Azul está muito estruturada nesse fundamento, que é colocar o cliente, o parceiro no centro e entender que o nosso sucesso é o sucesso deles, né? Então, a gente precisa atuar como um sócio, né? E essa figura do sócio para a gente é muito forte, porque o sócio ele tem experiência, já fez várias vezes, mas ele está comprometido com o sucesso do negócio. Então, estar comprometido com o sucesso do negócio do seu cliente é o que vai fazer você ter sucesso no fim das contas, né? Que vai fazer você ter escutativa e dar um passo a mais em direção de entregar valor para ele. Então, eu deixaria isso aqui como palavra final e, cara, venham, a gente está aqui abertos, querendo gente boa, parceiro bom, gente que queira crescer, gente que queira gerar impacto e transformar esse país junto com a gente. Então, estamos aqui super à disposição. Já compartilhou aí meu LinkedIn, Guto, então quem tiver interesse fica super à vontade para continuar essa conversa ali privada comigo, que vai ser um super prazer. E mais uma vez, obrigado pelo convite, Guto. Estamos muito à disposição aqui. Convidar mais vezes, a gente vem de novo, tá? Então, fica à vontade aí. Obrigado. Vou fazer uma provocação final, Felipe. Será que a Visma vai conseguir fazer com que o Conta Azul tenha multimoedas? E será que o Conta Azul vai escutar? Quantos clientes, Felipe, você precisa que
crie aqui um abaixo-assinado para conseguir multimoeda para vocês colocarem na frente do roadmap, né, pelo menos. Ou Cara, tá deixa muito longe isso? comigo, vou conversar com o time de produto aqui e fazer um pedido especial, tá? Mas assim, isso que você falou é super importante, tá? A gente sempre prioriza roadmap de desenvolvimento por impacto, né? Então, se a gente tem uma parcela maior de clientes, assim, nunca dá para fazer tudo que a gente quer ao mesmo tempo. Então, a gente tem que escolher coisas e priorizar coisas na linha do tempo, né? É, recursos sempre vão ser limitados, por mais que você tenha, né? E aqui eu estou falando de recurso financeiro, recurso humano, tempo e tudo mais. Então, acaba que a gente prioriza o roadmap pelas aquelas coisas que mais geram impacto para a nossa base de clientes e parceiros. Mas, com certeza, eu vou bater um papo com a turma ali e ver como que isso está ali na nossa priorização. Tá bom, Guto? Valeu. Então, para quem ficou até o final, coloque aqui, ó, conta azul multimoedas, né, para ver se a gente consegue gerar um movimento aqui depois, para poder ver se consegue, né. Quantas pessoas, porque tem muito sofrimento, Felipe, tem muita gente, muita, que eu digo assim, tudo bem que diante do mercado, diante dos cálculos e das mudanças que um RP precisa fazer para fazer os ajustes, são poucas, mas é uma mudança significativa, porque o último mapeamento que eu fiz eram 5.000 RPs registrados no Brasil, desde agronegócio, pequenos, para sorveteria, ou seja, de todos os tamanhos e tipos. De todos eles, eu acho que tinha 2 que eram multimoedas. A Intuit é multimoedas, né? Hoje, para um Sim. brasileiro que quiser atender um cliente de BPO fora, ele obrigatoriamente ele tem que abrir uma conta na QuickBooks fora e tentar administrar, porque eles são multimoedas. Mas vocês iriam fazer um estrago de beleza, assim, ó, se colocasse. Eu particularmente, eu ia puxar mais sardinha, né? Mas enfim, eu finalizo com essa campanha, @conta azul multimoedas. Legal. Massa. Vamos colocar uns dólares aí, né, para poder uns euros, para poder melhorar aqueles relatórios. Boa. Legal. Mas Tá dada a ótimo. dica. Mas meu muito obrigado para você que assistiu e a gente se vê. Obrigado, Felipe. Valeu, Guto. Um abraço.